A lei se resume em duas partes. A primeira parte dela está voltada para o nosso relacionamento com Deus. E a segunda parte está voltada para o nosso relacionamento com o nosso próximo. E então o próprio Senhor Jesus, como lemos lá em Mateus 22, ele dá o resumo de quais são os grandes mandamentos. Ele foi posto à prova por alguns fariseus que queriam testá-lo para saber sobre qual era o comprometimento do próprio Senhor Jesus com a lei que ele mesmo legislou. E então Jesus responde, sumariando estes mandamentos da seguinte maneira: toda a lei registrada em todo o Antigo Testamento se resume ao seguinte: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo, porque desta relação depende toda a lei e todos os profetas. Ou seja, o cumprimento das Escrituras depende dessas duas atitudes: amar a Deus mais do que a qualquer outra coisa, e amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E então Jesus vai mostrar para eles que, embora isso fosse claro na lei, eles estavam cometendo um grave erro, porque eles interpretavam até o resumo da lei, eles interpretavam de forma errada. E ele vai pegar exatamente o ponto do amor ao próximo. E ele vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito. É sempre esta maneira que o Senhor Jesus começa estas antíteses, essas comparações. Ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, aonde foi dito isso? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer para o texto. Aonde foi dito isso? Você não vai achar um único versículo na Bíblia onde você encontra esta frase: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Mas era isso que era ensinado no meio do povo judeu nos dias de Jesus. E aí nós podemos nos perguntar, mas de onde eles tiraram isso? A maioria dos comentaristas e estudiosos que fazem comentários sobre esse texto, eles imaginam, eles concluem no seu estudo, que os antigos, os escribas e fariseus, tanto os antigos quanto os da época de Jesus, eles se baseavam no seguinte texto, Levítico capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A conclusão é mais ou menos a seguinte: o Senhor nos mandou amar os nossos compatriotas. E o Senhor ordenou que nós não nos vingássemos dos nossos irmãos, membros do nosso povo. E inclusive que nós amássemos estas pessoas que são mais próximas a nós. Logo, a conclusão é o seguinte: você tem o dever de amar aqueles que são próximos a você, e você é proibido de se vingar deles e de odiá-los. Mas e quanto aos outros? Por isso, em algumas vezes nos evangelhos, você vai encontrar pessoas se dirigindo a Jesus e perguntando: mas Senhor, quem é o próximo? Quando nós lemos a parábola, por exemplo, do bom samaritano, a pergunta que está lá no texto é: Senhor, quem foi o próximo deste homem? E o próprio Jesus, contando a história, diz: respondam vocês mesmos, quem é o próximo dele? Porque os judeus enfiaram na cabeça deles, por uma péssima interpretação da Bíblia, uma interpretação que é aquela interpretação de conveniência, eles colocaram na mente deles que a obrigação de amar era amar as pessoas que Deus tinha colocado próximas de você, próximas do seu povo. Eram os familiares, eram os compatriotas, eram os vizinhos, os amigos mais próximos. Mas se fosse alguém, de repente, do terceiro quarteirão, já está fora do seu grupo. Então você não tem mais obrigação de amar. Ou, uma outra maneira é você manter as pessoas que você não quer amar bem longe de você, porque daí você vai poder alegar: eu não estou descumprindo a lei, porque a lei é que eu ame ao meu próximo. E quem é o meu próximo? Meu próximo são os meus parentes, o meu próximo são os meus amigos mais íntimos, amigos de longa data, meu próximo são os membros da igreja, mas aqueles que não fazem parte, eu posso odiar. E com base nesse tipo de interpretação, é que os antigos disseram, e aqueles crentes daquela época, os religiosos da época, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que eles cumpriam a lei quando eles amavam as pessoas mais chegadas a eles. E o Senhor Jesus vai dizer: vocês estão completamente enganados.
Estão redondamente enganados. Porque você não tem autorização na Bíblia para odiar ninguém. Você não tem essa autorização. E o Senhor Jesus vai dizer para eles no versículo 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É algo completamente oposto ao que eles estavam fazendo e ao que eles estavam acreditando. E o argumento do Senhor Jesus para ensiná-los a respeito disso é um argumento que não é simplesmente uma ordem. Façam isso porque Deus mandou. Isso já seria o suficiente, porque Deus realmente mandou que nós fizéssemos isso. Mas o Senhor Jesus, com toda a sua misericórdia, com toda a sua bondade e com toda a sua gentileza, Ele vai dar argumentos. Ele não vai simplesmente dizer, porque essa é a vontade de Deus, mas Ele vai dar argumentos. E quais são os seus argumentos? Os seus argumentos estão nele próprio e no próprio Senhor. Ele diz para eles o seguinte: olha, se vocês amarem inclusive os inimigos de vocês, vocês realmente dão provas de que vocês são verdadeiramente filhos de Deus. Por quê? Porque veja o que Deus faz. Deus não faz nascer o sol todos os dias sobre pessoas que gostam dele e sobre pessoas que não gostam dele. Deus não manda sol sobre os que creem nele e sobre os que se dizem ateus. Naquela época tinha um povo que era povo do Senhor, é o povo de Israel. E os outros povos eram inimigos do povo do Senhor e inimigos de Deus. Mas todos os dias eles tinham sol. E na época e nas estações de chuva, eles tinham chuva. Deus mandava chuva tanto sobre o seu povo, mas mandava também sobre os inimigos do seu povo, sobre os seus inimigos. E enquanto existir mundo, sempre será assim, porque esta é uma expressão da bondade e da misericórdia do ser de Deus. E então Jesus está dizendo o seguinte: olhem para o Deus de vocês, olhem para o Senhor de vocês. Este Senhor não faz nascer sol sobre bons e maus. Este Senhor não manda chuva sobre justos e injustos. Pois bem, vocês se tornam filhos de Deus quando vocês aprendem a se comportar como o Deus de vocês se comporta. Vou repetir, porque é isso que Jesus está ensinando. Você se torna realmente um filho de Deus, não quando você levanta a mão e vai à frente de uma igreja, atendendo a um apelo de um pastor. Você se torna verdadeiramente filho de Deus, não quando você faz uma declaração teórica de fé, dizendo: olha, eu creio no Senhor assim, assim, assim. Eu preciso saber e preciso declarar minha fé, mas eu preciso entender que a maior de todas as declarações de fé é uma vida prática que imita a vida do Senhor. O nosso Deus age com bondade sobre todos, indistintamente. Então eu preciso fazer isso também. O outro argumento que o Senhor Jesus usa é o argumento da comparação. Ele está dizendo: que diferença existiria entre vocês se vocês fizerem esse tipo de seleção na dispensação do amor de vocês? Se vocês amarem apenas os que vos amam, que recompensa você vai ter? Os publicanos não fazem a mesma coisa. E eu gosto muito desta maneira como Mateus faz esse registro, porque quando Mateus escolhe esta palavra para fazer, ele podia ter colocado uma outra tradução aqui, ele poderia ter colocado os roubadores, os corruptos, os ímpios, os perversos, mas Mateus escolhe esta palavra. De todas as que Jesus deve ter usado, ele selecionou essa, para dizer alguma coisa que tivesse a ver com a sua vida. E ele diz: os publicanos não fazem a mesma coisa? Ou seja, ele está dizendo, para os judeus, não havia figura mais pecaminosa do que um publicano. E então os judeus, eles proferiam a palavra publicano com o mesmo fôlego que eles falavam a palavra abominável, ou a palavra pecador, ou a palavra bebedor, prostituta, matador, homicida. É o mesmo fôlego. Para eles, trata-se do mesmo tipo de gente. Pior gente, escória da humanidade. E então ele está dizendo, nas palavras do Senhor Jesus: se vocês amam somente quem gosta de vocês, então vocês não são em nada diferentes dos publicanos.
dos pecadores, da escória da humanidade, porque os publicanos também fazem isso. Eles amam quem os ama. Eles tratam bem quem trata-os bem. Eles chamam para a casa dele as pessoas que são as mais chegadas deles. Ou seja, não há recompensa, não há diferença, não há nada que te distingue de uma pessoa ímpia, se você ama apenas quem ama você. O outro argumento ainda, na sequência, também usando essas figuras, ele diz, se você cumprimenta apenas os seus irmãos, e a palavra irmãos aqui tem a ver com gente do mesmo sangue, da mesma nacionalidade, se você cumprimenta apenas seus compatriotas, o que você está fazendo demais? Não fazem os gentios, e ele está dizendo, olha, os que não são judeus, fazem isso também. Os não judeus, os que não são povo de Deus, eles saem pela rua e quando encontram seus companheiros, seus compatriotas, eles também falam, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? É com tristeza que a gente diz certas coisas, mas eu já fiz parte de uma igreja, quando eu ainda era adolescente, que só cumprimentava, e a cumprimentação era assim, a paz do Senhor. Mas a paz do Senhor só podia ser dirigida a gente que era da mesma igreja. Quando você encontrava uma pessoa que não era da igreja, você falava, bom dia, na melhor das hipóteses, porque na normalidade você não falava nada, e nem encostava a mão para você não se contaminar com o pecado do outro. Pois Jesus está dizendo o seguinte, olha, que diferença vocês têm dos ímpios? Porque essa coisa de cumprimentar só quem gosta de você, é coisa de gente ímpia, é coisa de gente que não é crente. Cristãos, pessoas que estão vivendo no amor de Deus, elas têm paz para oferecer, não só para os seus amigos, mas elas têm paz para oferecer para todos. Então elas cumprimentam com a paz do Senhor, a paz, graça, seja lá o termo que você gosta de usar para cumprimentar, mas elas usam isso para cumprimentar qualquer pessoa. Porque é o que ela traz consigo para oferecer para o outro. E então não há problema algum dizer essas palavras e cumprimentar e saudar essas pessoas. Mas infelizmente, nos dias de Jesus, já havia se criado uma rotina religiosa em que os tementes a Deus, entre aspas, os religiosos, eram um grupo da sociedade elitista, seletista, exclusivista, que não queria ter contato com as outras pessoas, que queriam viver isolados do mundo, dentro do próprio mundo, que queriam viver no seu mundinho, sem enxergar o que estava acontecendo ao seu lado. E por isso, esta religião foi duramente reprovada por Jesus, porque Jesus a classificou como uma religião hipócrita, uma religião vazia, uma religião que mais se assemelhava a um sepulcro caiado, um sepulcro trincado, bonito por fora, mas por lado de dentro só tem coisa apodrecida. E então quando Jesus faz essa antítese, o que Jesus está querendo mostrar para cada um de nós, é que a gente não pode confiar nesse tipo de religião que a gente adotou, como se a nossa salvação dependesse disso. Olha, eu sou presbiteriano há 30 anos, o céu está de portas escancaradas para mim. Ah, tá mesmo? Então me diz uma coisa, você ama como Jesus amou? Você está obedecendo os mandamentos? Você não mata, segundo Mateus, nas palavras do Senhor, segundo Jesus, nas palavras de Mateus, para você não matar, não é simplesmente não enfiar a faca em alguém. Para você não matar, você não pode odiar, porque quem odeia já matou. Você não adultera? Bom, então, significa que você não olha para ninguém, porque para Jesus, só olhar, aquele olhar malicioso, você já adulterou. Você ama. Então Jesus está dizendo, então, significa que você trata todos, seus amigos e os seus inimigos da mesma forma, e que inclusive você ora por gente que persegue você. É assim? Se é assim, realmente você está aprovado. Mas se não é assim, você precisa, eu preciso, nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Porque sem Ele nós não conseguimos cumprir o resumo da lei. Porque o resumo da lei é esse, que nós amemos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento,
e amemos o próximo como a nós mesmos. Como é que nós confirmamos o nosso amor por Deus? Segundo João, tanto no Evangelho quanto nas 3 epístolas que ele escreveu, eu confirmo que eu amo a Deus amando o meu irmão. Porque se eu não conseguir amar o meu irmão, a quem eu posso ver e tocar, como é que eu posso provar que eu amo a Deus que eu nunca vi? E que eu não posso ver e nem tocar? Então João está dizendo, você quer confirmar o seu amor por Deus? Aprenda a amar o próximo como a ti mesmo. E quem é o seu próximo? O que Jesus está concluindo com esse texto para nós é isso. Tire essa pergunta do seu vocabulário. Quem é o seu próximo? Todos são nosso próximo. Todos, sem exceção. Gente que pensa como a gente e gente que não pensa. Gente que gosta de você e gente que não gosta de você. Gente que te ama e gente que te odeia. Todos são o teu próximo. Então você, eu, nenhum de nós pode excluir pessoas da nossa rotina. Nenhum de nós pode escolher quem quer amar e quem não quer. Isso não significa que você tem que bater palma para tudo que todas as pessoas fazem, porque nós não somos assim, isso seria hipocrisia. Nós pensamos diferentes, nós temos interesses diferentes, afinidades diferentes. Você não precisa ser fingido, você precisa ser apenas obediente ao Senhor. Eu não concordo com tudo que você diz, mas tenho uma alegria muito grande em te receber perto de mim. Sei que você me persegue, mas diante de Deus eu tenho pedido todos os dias que Deus te abençoe, porque eu não vou devolver a sua perseguição com outra perseguição, mas eu vou devolver a sua perseguição com o amor, com que o Senhor Jesus me ensinou a amar. É isto que a palavra de Deus ensina. É esse evangelho que vai fazer diferença na sua família, que vai fazer diferença no seu trabalho, que vai fazer diferença na sua cidade. Não importa o quão bom em teologia nós sejamos, se a gente não conseguir praticar algo simples e elementar, como o amor ao próximo, nada de teologia vai adiantar. Os nossos 500 anos, como nós cantamos, de teologia, de boa teologia, de luta pela verdade, estes 500 anos caem por terra, se eles não servirem para nos convencer de que nós temos que amar como Cristo amou. Nós temos que orar por quem nos persegue. Este é o resumo da vontade de Deus para a nossa vida. Se eles são crentes ou não, e se Deus vai convertê-los ou não, isso é uma questão de Deus. Mas o meu dever é amá-los, orar por eles e doar para eles o maior de todos os presentes que nós recebemos do Senhor. O Senhor mandou alguém pregar o Evangelho para cada um de nós. E o melhor presente que eu posso dar para os meus amigos e também para os meus inimigos e para quem me persegue é fazer com que o Evangelho chegue até eles, ou através dos meus lábios, ou através de uma literatura, ou através de outras pessoas, mas é isso que eu preciso fazer pelas pessoas. Sejam elas as mais chegadas, ou sejam elas aquelas que têm a maior antipatia por mim, e que inclusive me perseguem. É isso que Jesus está dizendo. E por último, versículo 48, o Senhor Jesus diz o seguinte para nós: portanto, ou seja, concluindo, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. O que ele está dizendo? Bom, que Deus é perfeito, isso não é uma questão para nós complexa, nem alvo de nenhum tipo de debate. Nós sabemos o quanto Deus é perfeito. Aliás, nós nem conseguimos saber o quanto Ele é perfeito, porque a nossa mente finita não é capaz de processar a infinidade de Deus e a perfeição de Deus. Mas o que Ele revelou a respeito de si para nós, nós podemos ler e concluir: como este Deus é perfeito? E aí nós podemos dizer: mas Senhor, é impossível. Como é que o Senhor quer que a gente seja perfeito como o Pai Celeste é perfeito? E aí eu preciso entender isso. Primeiro, essa citação que o Senhor Jesus faz aqui é uma citação do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio o Senhor nos falou isso já, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, Moisés, escrevendo da parte de Deus, disse para o povo: perfeito serás para com o Senhor teu Deus.
perfeito serás para com o Senhor teu Deus. O que Moisés estava escrevendo era nada mais nada menos do que a vontade de Deus para o seu povo. Que Deus está dizendo: eu quero tornar-vos perfeitos. E uma vez que Deus quer tornar você perfeito, não existe força nessa terra que pode impedir isso. E a força dessa expressão que Jesus usa aqui é exatamente isso. Se é a vontade de Deus que eu seja perfeito, se existe um lado para o qual você pode remar o barquinho da sua vida, é para este lado, porque os ventos vão soprar a seu favor. Ou seja, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É perfeição. Para que lado que está a perfeição? Bom, para o lado deste mandamento, que é amar o próximo como a mim mesmo, e classificar como meu próximo todas as pessoas, inclusive as que me perseguem. É este o lado? Então é por esse lado que eu vou. Eu não dou conta. Você não dá conta mesmo, mas Deus vai te ajudar, porque Deus tem um compromisso de tornar você perfeito. Sabe aquela expressão que a gente gosta de dizer, ninguém é perfeito? Esta é verdadeira. Mas sabe aquela outra expressão que a gente diz, olha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, e vou ser sempre assim? Esta é imperfeita, e é uma mentira. Porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nos aperfeiçoar. E a caminhada de um cristão, ela precisa ser assim. E é isso que Jesus está dizendo. Essa religião de vocês está estagnada. Esta religiosidade de vocês, judeus, ela está, além de equivocada, completamente estagnada. E ela não está indo na direção da perfeição. Mas aquilo que o Senhor quer para a sua vida é que você seja aperfeiçoado. Jesus veio a este mundo, Jesus estava pregando naquele monte, naquele dia, era para que aquela população, aquela multidão que estava ouvindo fosse aperfeiçoada. Jesus fez com que este texto fosse escrito, registrado, preservou até o dia de hoje. Por quê? Porque a vontade de Deus é que você seja perfeito. É esforço, é trabalho, é dependência do Senhor constante, mas essa é a vontade de Deus. E infelizmente a nossa natureza, a nossa pecaminosidade e a religiosidade dos nossos dias vão nos convencer que do jeito que está bom. Vamos continuar assim. Alguns ainda vão usar a boa teologia, distorcendo-a, para produzir comodismo e desobediência à palavra de Deus. Vamos dizer, nós somos salvos pela graça mesmo, então está ótimo. Já estou com a salvação garantida por meio de Cristo Jesus, então vamos vivendo. Não. Quem sabe disso e quem tem o coração cheio da graça do Senhor, deseja a perfeição do nosso Deus.